meu amigo. Nesse vídeo eu vou trazer o capítulo 3 do Rin-If, então se você ainda não viu os outros dois capítulos, eu vou deixar aqui na descrição e no card pra vocês verem, ok? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à parte 2 do Rin-If, ou mais conhecida como a Rota da Preguiça. Capítulo 3. 3 meses. Na manhã seguinte, o Subaru, a Ren e o Olibel se encontram para ter aquela conversa sobre os acontecimentos da noite anterior. O Olibel estranha o quarto dele está cheio de marca nas paredes e o Subaru disse que era pra ter certeza que aquilo não era um sonho, então ele pediu pra Ren bater nele. Essa cena eu achei muito WTF, velho. O Olibel disse que vai dizer a verdade pro Subaru, já que ele acabou ficando chateado quando descobriu que o grande amigo dele tinha um segredo que não tinha contado. E apesar do Olibel ter o disfarce como playboy do cortiço, a Ren já sabia que ele era forte. E eu tinha esquecido de mencionar no outro vídeo, o Olibel ele é dono de algumas casas que tem ali perto, então por isso que ele é chamado de playboy do cortiço. E como o Subaru tinha ficado chateado que ninguém tinha contado pra ele, até a Ren ficou chateada também por não ter contado pro Subaru, já que a Ren também meio que sabia já também que ele era forte. Nessa cena o Subaru ele fica dialogando muito, ele fala que ficou muito irritado e que o Olibel não confia nele, que o Olibel tá escondendo sempre as coisas dele. E o Olibel já interrompe o Subaru pra acabar logo com aquela confusão. O Olibel fica sem jeito e diz pro Subaru que não sabia como contar aquilo pra ele. Ele só diz pra tratar ele como sempre tratou, como um amigo de sempre. E como ele queria que o Subaru ainda fosse amigo dele, ele ainda conta um pouco do que ele é de verdade. Ele diz: "Eu sou um shinobi, um ninja que ataca os pontos fracos dos inimigos. Não posso revelar mais que isso, pois iria comprometer a minha existência. E além de tudo, nós estamos quase extintos." O Subaru entende o recado, mas por um momento ele fica com o rosto pálido, fica parecendo um fantasma. E ele começa a imaginar quem iria proteger a Ren se o Olibel se tornasse um possível inimigo. E pelo Subaru pensar desse jeito, o Olibel fica bem chateado. Afinal, ele nunca seria uma ameaça pra eles. O Subaru só ficou assustado com o poder imenso do Olibel. O Olibel até pergunta: "Se eu ameaçar matar vocês aqui agora, o que você faria, Subaru?" E lógico, né? O Subaru fica em choque e não fala nada. E é claro que o Olibel tava zoando. O Olibel nunca faria mal pra eles. E bom, apesar de tudo, o Subaru pede desculpas por pensar dessa maneira e agradece ao Olibel por ter salvo eles na noite anterior. E bom, enquanto eles conversavam, o Olibel acende o cachimbo dele. O Subaru fica irritado porque, afinal, a Ren tava grávida ali do lado deles. Mas é claro que o Olibel veio com uma conversinha estranha e disse que não é cigarro, não é tabaco que ele tá fumando ali. O que ele tá fumando são ervas medicinais feitas pra shinobis. E ele disse que se ele não fumasse aquilo, ele ia morrer. Conversinha fiada, né, velho? Quando o Olibel termina de fumar, eles começam a conversar sobre quem seria aquela mulher misteriosa da noite passada. Nenhum dos três lá conseguiu ver o rosto dela, então o Subaru diz que ela possivelmente poderia ser do culto da bruxa. A Rin diz que ela não é do culto, já que ela não tinha um cheiro de cultista. E apesar do Olibel também não saber quem era, ele apoiava a opinião da Ren. E o Olibel até se surpreende quando ele lembra que nem o olfato apurado dele conseguiu sentir o cheiro dela. Parecia até que ela tinha contramedidas para se livrar do rastreamento do Olibel. E como eles estavam discutindo o futuro deles, sobreviver não só daquela mulher seria necessário, mas também financeiramente. Já que a Ren estava grávida e ainda precisava trabalhar, eles tinham que tomar mais cuidado. Isso valia pro Subaru também. E apesar da Ren insistir muito para continuar trabalhando, o Subaru fala para ela tirar um dia de folga. Afinal, ele vai avisar a escola dela e o trabalho dele que eles vão tirar um dia de folga devido aos acontecimentos. O Subaru sai de casa em direção ao trabalho e deixa o Olibel cuidando da segurança da Ren. E tudo aconteceu muito rápido. O Subaru foi promovido a trabalhador integral, eles foram atacados, a Rin estava grávida, o Olibel era um Reinhard em Kararagi, a mente do Subaru estava uma bagunça. Ele chega na escola da Ren e todos ficam muito animados com a notícia. O Subaru pensou que eles iriam reclamar, mas o efeito foi totalmente o oposto. Eles adoraram e desejaram toda a felicidade do mundo pros dois. No trabalho do Subaru, quando ele foi contar pro Riften, o Riften já chega perguntando se a Ren estava grávida mesmo. E o Subaru perde todo o entusiasmo de contar, porque parecia que alguém já tinha contado pra ele. Quem será que foi, né? E o Subaru fica até meio sem jeito, porque afinal ele ia deixar de trabalhar, né? Mas aí o Riften diz a lendária frase: "Relaxa, meu querido. O nascimento de uma nova vida significa o nascimento de um novo cliente." Capitalismo é foda, velho. O Subaru termina a conversa e vai pra sua casa. Porém, no meio do caminho, ele é surpreendido por alguém. E quem vocês acham que é, hein? É claro, a nossa queridíssima maluca dos ventos. Ela diz que o Subaru parece um idiota, sempre encontrando ela e tentando proteger sozinha sua mulher. E como da outra vez, ela reclama que ele tá sendo rude com ela e fica olhando ela sempre e fica parecendo um assédio. Mas a verdade é que ele tava se cagando de medo mesmo. E como tava de dia, ele conseguia ver o rosto dela ali. Era uma mulher linda, de pele clara, usando um kimono branco. Legal que na história fala até que ela parece uma pintura feita por Deus. E apesar de tudo, ela força o Subaru a ir pra casa com ela. Afinal, ela queria conversar num lugar sem muitas pessoas e sem muito barulho. Ela fala pro Subaru que ela não tem intenção de matar ele naquele momento, mesmo o Subaru não acreditando.
E ela ficava assobiando uma canção que parecia ser familiar pro Subaru, apesar dele não saber o nome. Chegando na porta de casa, o Alibel vê ela com o Subaru e já manda um elogio pra cima dela, falando que ela era uma mulher muito bonita. E ela não gosta muito não, chama ele de vira-lata e fala que ele só serve pra ser cachorro de alguém. E olhando essa situação, o Alibel chega pro Subaru e pergunta quem é essa mulher bonita que ele trouxe pra casa deles. Ele imagina que fosse uma amiga do Subaru. Quando o Subaru diz que essa mulher era a mulher que atacou eles na noite anterior, o Alibel e a Ren ficam muito surpresos. E bom, pra quebrar o gelo, a Ren começa a falar carinhosamente com o Subaru e ele retribui da mesma forma. E isso deixa aquela mulher sem jeito. E pra não fazer nenhuma desfeita, né, a Ren convida essa mulher pra entrar e faz um chá pra todo mundo. E bom, todo mundo entra, aquela mulher senta no tatame e diz: "Vocês podem me chamar de tia por enquanto." A Ren se apresenta e fala que o Subaru é o marido dela, e o lobo que tá encostado ali na parede é o Alibel. E apesar do Subaru não ter gostado da presença dela, a Ren trata ela com muito carinho, falando que ela é uma convidada. A tia pega o seu chá, bebe, olha pra Ren e fala que ela tinha que devolver a esfera de luz dela. E claro, né, a Ren não entende nada e fica perguntando que esfera de luz era essa. A tia ameaça, dizendo que se ela não responder rápido, poderia custar partes do corpo dela. E como ninguém estava entendendo nada, o Subaru questiona a tia, perguntando o que seria essa esfera de luz. E como ninguém ali sabia mesmo, a tia ficou muito irritada. Ela levanta e faz um ataque de vento cortante na parede do lado, fazendo uma marca. Aquilo foi um aviso. Ela fala de novo pra Ren devolver, mas a tia tem a mesma resposta. A Ren não sabia de nada. A tia, ficando muito irritada, levantou os braços e destruiu a casa inteira com seu poder de vento. A casa inteira foi destruída. Paredes, móveis, o chão, tudo foi destruído pelas magias dela. Depois de observar um pouco, o Subaru pega e diz: "Você não quer matar a gente, né?" E o Alibel e a Ren não fizeram nada porque sabiam que ela não ia matar ninguém ali. O instinto assassino da noite anterior não tava lá. O Subaru até reclama que na noite anterior ela tentou matar ele, mas ela diz que ela não sabia que a Ren tava grávida, por isso que ela atacou. Ela diz que tirar a vida de um bebê inocente seria contra as crenças dela como Shinigami. E como eu tinha dito no vídeo anterior, Shinigami nas lendas japonesas é dito como um deus da morte. E mesmo depois disso tudo, a tia ainda continua tentando forçar a Ren a dizer onde tá a esfera de luz dela. Porque ela diz que a Ren tem um cheiro de quem roubou a esfera de luz. Por que tudo nesse anime é baseado em cheiro, né, velho? E a Ren diz que realmente não sabe. O Subaru diz que a Ren nunca roubaria nada de ninguém, ainda mais da tia. E como a Ren queria acabar logo com aquele problema, ela começa a falar baixinho com a tia. A Ren tem experiências com crianças, por isso que parecia que ela estava argumentando com uma criança naquela hora. E isso faz a tia ficar no seu lugar. Afinal, como a tia não tinha provas que a Ren tinha roubado alguma coisa, foi só um achismo bem idiota mesmo. E a Ren diz que se o nariz da tia estiver dizendo a verdade, a tia vai descobrir e vai desmascarar o Subaru e a Ren. A Ren propõe pra ela pra ficar vigiando eles sempre. E isso significava que ela meio que iria morar com eles ali. E é claro, né, o Subaru fica irritado. Ele diz que com ela ali, ele iria perder algo necessário pra manter uma família. E bom, na mente dele, o que seria necessário pra manter uma família? Necessário pra manter uma família, né? A Ren disse que eles iriam pro outro quarto e ia deixar aquele quarto pra tia apagar e limpar tudo. E como a tia queria logo que os planos dela dessem certo, ela aceita sem pensar duas vezes. Por um momento, o Subaru e o Alibel saem e deixam elas duas em casa, afinal eles sabiam que ela não ia matar a Ren. O Subaru fica mais calmo e fala que se surpreendeu com o Alibel não ter atacado ela naquela hora. O Alibel fala que foi o instinto dele que dizia que estava tudo bem, afinal ela não tinha sede de sangue. Ele diz que como um shinobi, ele fica meio mal de ter deixado o Subaru pra trás naquele dia e ter sido espancado por ela. E enquanto ele falava, uma névoa fria e densa ficava em volta do Subaru e do Alibel. Alguns segundos se passam e o Alibel pergunta pro Subaru: "Se você quiser, eu posso fazer ela sumir do mapa. Ela vai deixar de existir. O que você acha?" E pro Subaru essa ideia era até boa, afinal a Ren não ia correr mais riscos, né? Mas ele diz pro Subaru que não precisa. Ele vai confiar na decisão da Ren. Depois que o Subaru termina de falar, o Alibel entende o recado. Ele faz a névoa desaparecer e vira o mesmo lobo preguiçoso de sempre. Ouvindo a Ren chamar eles pra verem as roupas da tia, o Alibel bate as cinzas do cachimbo e entra em casa com o Subaru. E assim, a rotina barulhenta dos quatro começou. Eu sei que nesse vídeo eu falei só de um capítulo e não de 3 como no vídeo passado. E se eu fizesse 2, o vídeo ia ficar gigante. Até semana que vem eu pretendo fazer até a parte 4, eu sei que vocês estão querendo muito isso. E eu queria fazer um agradecimento especial pro Zene lá do Discord. Ele tem uma página no Twitter que se chama Tumba da Bruxa da Ganância. Ele e a equipe dele mandaram pra mim um tweet do Tapei, que é o autor de ReZero. E esse tweet responde uma pergunta que muita gente faz no canal: o que aconteceria se o Subaru morresse na Rota da Preguiça? Bom, basicamente, se ele não cumpre a missão que essa tela deu pra ele, que no caso
diz respeito ao poder que ela entregou pra ele, que ela controla basicamente, né, os checkpoints. Se ele morrer, ele vai voltar num ponto em que ela quiser que ele volte. Então, por exemplo, se não diz respeito à rota inteira, ele vai voltar, por exemplo, pro vendedor de maçãs, como o Tapei disse. Então, imagina, se o cara vive 80 anos com a Ren, aí ele morre de velhice, ele vai voltar lá no vendedor de maçãs, velho. Que doideira, velho. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Deixa, です。ほら、せー、2、1、頑張ります。